Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 13 da classe de adultos. A cidade celestial. Deus, por sua infinita bondade, nos concedeu o privilégio de terminar mais um trimestre na sua presença. Textuário. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Falando nesta lição, por exemplo, sobre a questão da cidade celestial. O que é a cidade celestial? De onde ela veio? Quem arquitetou esta cidade? E aí, aquela grande pergunta: Jesus foi de fato nos preparar um lugar? Fique aqui comigo que você vai saber essa resposta direitinho. Introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. As pessoas no mundo, muitos delas, pensam que depois que morreu, acabou. Acabou, não tem mais nada, nós só temos essa vida e ponto. Mas nós, que somos salvos na pessoa de Cristo, sabemos que não é assim. Nós sabemos que temos uma vida após a morte. E outras pessoas não sabem que também tem uma morte após a morte, né? Uma morte após a morte. Há duas vidas e duas mortes. Duas vidas, uma vida terrena e uma vida eterna. Duas mortes, uma morte terrena e uma morte eterna. Nós sabemos que somos forasteiros, somos passageiros neste lugar, neste mundo. Nós estamos aqui somente de passagem. Já já a gente sobe e não demora muito. Por que não demora muito? Porque, tendo em vista tantas coisas que têm acontecido, já já o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja e nós subiremos para a cidade celestial. E é esta a grande esperança da nossa vida, é a nossa grande certeza, é o nosso combustível, né? Vamos assim dizer, né? É aquilo que nos motiva, melhor dizendo, nos motiva a continuar, que é o quê? Morar nas mansões celestial. A cidade celestial. Muitas vezes, infelizmente, as igrejas não têm nem falado muito acerca desse tema, deste assunto importantíssimo. Muitos querem apenas Jesus para este mundo e depois desse mundo acabou também. Vemos, por exemplo, grandes pastores, né, envolvidos com corrupção, não se importam com a questão do dia do juízo, não, de fato não se importam, ou pensam que são imortais. Então veja que nós que temos essa esperança e certeza que moraremos na cidade celestial, o que fazemos? Mantemos a nossa vida em santidade para que assim possamos entrar pelos portões celestiais naquele grande dia. E isto veio, claro, depois do nosso novo nascimento. Outrora estávamos perdidos no mundo também, sem nenhuma esperança também, pensando que só havia esta vida. Mas depois que conhecemos a Cristo, o nosso Salvador, agora sabemos, cremos, temos a certeza, a esperança de que realmente existe uma cidade celestial aguardando por nós. O paraíso eterno. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui traz uma questão bem polêmica, porque há dois pensamentos aqui. O pensamento que realmente o Senhor Jesus levou aquele ladrão para o mesmo dia, para o céu, e outros defendem que não, que na verdade o que Jesus estava falando que estarás comigo no paraíso é no futuro, é lá na eternidade, quando tudo se acabar. Então há sempre uma questão que um puxa daqui e o outro puxa de lá. Mas verdade é, até porque aqui é uma questão muito interessante sobre a questão de que o Senhor Jesus, quando
morreu na cruz do Calvário, ele disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Então aqui muitas pessoas, né, os que defendem, né, acreditam que Jesus, como foi em espírito ao céu, né, entregou o espírito a Deus, então ele também levou consigo o ladrão da cruz. Entretanto, existe um outro ponto nesse sentido também. Qual é? Que na verdade todo o espírito volta para Deus, inclusive o do ladrão da cruz. Então, quando ele morreu, o espírito também foi para o céu. Por quê? Porque Eclesiastes 12:7 nos diz assim, que o espírito volta para Deus. Mas note que a questão aqui não está falando sobre a alma. Aí tem aqueles outros que defendem que nesse sentido o espírito e a alma é a mesma coisa, que Jesus tem alma e espírito, para Jesus é a mesma coisa. Aí entra numa confusão que eu não vou entrar nesse mérito. Eu só sei de uma coisa nesse ponto, que naquele grande dia o ladrão da cruz estará conosco nas mansões celestiais. E eu não sei se ele já está lá ou se chegará junto conosco. Só sei que ele estará lá porque Jesus prometeu. E isso vai nos trazer a ideia de paraíso. O que é de fato o paraíso? Existem dois tipos de paraísos. Existe o paraíso terreno, por exemplo, quando você vai num lugar e o lugar é muito bonito, o que você fala? Esse lugar é um paraíso. Esse é um lugar, é um paraíso. O Jardim do Éden, por exemplo, era tido como paraíso, era um paraíso na terra. Então, existem dois paraísos. O paraíso terrestre, que nós conhecemos quando vamos num lugar bonito, e o paraíso celestial, que é a morada do Altíssimo, é para onde nós iremos, onde os anjos estão também. Então lá é um lugar perfeito, lá também é um lugar, é um paraíso. Inclusive até na língua inglesa existe uma diferença. Por quê? Porque existem dois tipos de paraíso na tradução do inglês, só por uma questão de curiosidade. O inglês ele fala heaven, paraíso, ou paradise, paraíso. Ambos são paraíso, mas na verdade heaven significa o paraíso que está no céu, ou pode ser até mesmo traduzido como céu diretamente, ou paradise. Esse paradise é o paraíso terrestre. Isso aqui é só uma questão de curiosidade. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final após o milênio e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. A cidade, ela virá, a cidade eterna de Deus, ela descerá do céu. E aqui tem a grande questão lá de João 14:2, que fala sobre que Jesus foi preparar lugar. Eu tenho um pensamento que bíblico até, é claro, que nos diz, eu vou ler aqui o texto para você, só para ficar claro, para que não haja nenhum tipo de dúvida. João 14:2 nos diz assim a palavra: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Note aqui uma questão importante. Primeiro que Jesus afirma que na casa do pai há muita morada, né? Há muitas moradas. Se na casa do pai há muitas moradas, por que Jesus iria preparar lugar se já existe a morada? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, a Bíblia nos diz que vinde bendito de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Desde quando Jesus foi preparar lugar? Não. Desde a fundação do mundo. O que Jesus estava dizendo nesse texto de João 14:2 é que na casa do Pai tem muita morada, mas se não tivesse, ele prepararia. Esse é o meu pensamento por causa de Mateus 25:34. Mateus 25:34 nos diz que é desde a fundação que está preparada. Então não faz sentido, né? Jesus está aqui e preparar lugar não faz sentido. Então, essa é essa cidade, né? A Nova Jerusalém, que figura na cidade eterna de Deus. Nós vemos quando vamos para um lugar, para uma cidade, nós sempre observamos, né, os monumentos, se for o caso, os lugares, né, os de destaque, claro, na verdade. Mas a cidade eterna de Deus, ela é diferente. Por quê? Porque ela é toda perfeita. Ela é toda linda. Por quê? Porque foi Deus quem arquitetou desde a fundação do mundo e ela está preparada
para nós, né, depois daí da purificação que ocorrerá na terra, nós veremos que de fato existe uma grande diferença entre a terra que nós conhecemos hoje e a cidade celestial, novos céus e a nova terra, né? Quando a eternidade começará? Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. A eternidade, onde começa a eternidade? Veja que Deus existe desde sempre. Então ele fundou a eternidade, ele existe desde sempre. Agora, essa eternidade aqui começa para nós. Isso aqui é uma questão que começa para nós. Existirá a questão do milênio, né? Nós reinaremos com o Senhor durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, vai começar de fato a eternidade. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque na verdade, quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós formos arrebatados para as nuvens, para mim já começa a eternidade aí. Por quê? Porque a partir daí nós não veremos mais a morte. A morte já não existirá. Então, para mim, no meu pensamento, a eternidade para nós acontece, se inicia quando Jesus vem buscar a sua igreja. Mas aqui, de modo geral, virá primeiro aqui a questão do milênio e depois o estado eterno, né? Depois que cumprir os 1000 anos, aí começa de fato a eternidade. Sinopse: o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu. Melhor, o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas do céu. É exato. O eterno e perfeito estado. E o estado perfeito à luz da doutrina. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Aqui vemos que depois do milênio, que verá estabelecido o novo céu e a nova terra, nós veremos que verdadeiramente, como o pecado, né, a natureza do pecado foi completamente abolida, não existirá pecado nesse sentido, nessa questão, nesse estado, não haverá pecado. Então, como será esse lugar? Será um lugar santo, não tem pecado nenhum, será puro, não haverá maldade nesse lugar. Por quê? Porque é um lugar santo, sem pecado, é completamente perfeito. Por que é perfeito? Porque não tem pecado. É o pecado que traz a imperfeição, é o pecado que traz a questão, de um modo geral, da deformação, tanto da questão terrena, né, da terra em si, como também do homem. Veja, por exemplo, como está o homem hoje, né, a raça humana hoje, completamente corrupta. Por que está corrupta? Por que não é perfeita? Porque o pecado corrompeu o povo. E aqui entra na questão de tudo aquilo que não é bom. Todo homem hoje, né, ou melhor, a raça humana hoje, como vive? Vive num estado de completa imperfeição, de dores. Por que tem a questão das dores? Claro, existem algumas exceções, mas por que por causa das dores? Por causa do pecado. Porque o pecado veio, porque tantas coisas aconteceram. Então o pecado imperou na vida humana, até a questão do casamento em si, a questão sexual completamente depravada. Então veja aí por que é depravada assim, por causa do pecado. O pecado saiu corrompendo tudo que foi em todas as esferas da raça humana, inclusive até a própria terra, né? Como nos diz ao livro dos Romanos, que diz que a terra geme, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 8, fala que a terra geme, ela sofre, né? As questões climáticas, por exemplo, é devido à questão do pecado. Então veja que o pecado ele destruiu tanto a raça humana, né? Ele corrompeu, né? Melhor dizendo, a raça humana, como também até a questão espiritual, né? O pecado também acaba com a questão espiritual, porque como o povo está afundado no pecado, não conhece a Cristo, parte para a eternidade sem Jesus. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado ele corrompeu tanto a raça humana, como também o sistema terreno, né? O sistema da terra, a questão da terra em si. Então veja que tantas coisas acontecem, por quê? Por causa do pecado. Agora, como nesse estado que nós viveremos de um novo céu e uma nova terra,
Como não existe pecado ali, então tudo será perfeito. O estado perfeito à luz de Apocalipse. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus menciona como água da vida. Então veja que a vida eterna aqui é descrita como um rio. Se você tem a mesma oportunidade que eu tenho de morar perto de um rio, você observará, ou se porventura você não tem, se você passar por algumas questões de rio, você verá exatamente isso. O que é a questão do rio? O rio ele está sempre verde, né? Tem muita plantação, então ele tem sempre vida. Então a vida eterna dá a ideia de rio, né? O rio que flui, como foi lá a questão de Ezequiel 47, né? O rio purificador. E só para falar de rio, só por uma questão aqui de curiosidade, falando de beleza do rio, né? Que rio tem vida, mas existe o rio, né? O rio Ganges. O rio Ganges é o rio mais poluído do mundo. O rio do Congo é o rio mais profundo do mundo. Em média, ele tem 200 metros de profundidade e o rio Amazonas tem 90 metros. Mas o rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em volume de água como em extensão. Algumas fontes dizem que é o Nilo, né? Não é o rio Amazonas, é o Nilo, mas eu acredito mais severamente na questão do rio Amazonas. De qualquer forma, é só uma questão de curiosidade. Então aqui a questão do rio, ele flui a água. Onde tem água, tem vida. É impossível para a questão humana ter vida no lugar onde não tem água. E se tiver, uma vida assim não é muito boa, como por exemplo, no deserto não tem água. Que tipo de vida que tem lá? Cobra, escorpião, esse tipo de vida que terá lá. Então para ter um lugar abundante, que tenha muita vida, precisa de ter água. Inclusive, você já bebeu água? Beba água. Inclusive, no frio, beba mais água. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Então vemos aqui a vida descrita como árvore. A árvore remonta ao livro da vida, a árvore do conhecimento, né? A árvore da vida. Então veja que a questão da árvore, inclusive a questão da árvore, tem até uma questão curiosa, uma passagem bíblica que fala sobre a questão de que quando o homem estava cego, ele começou a enxergar mal, então ele começava a ver as pessoas como se fossem árvores. Então aqui tem essa questão do livro de Gênesis, os seus 12 frutos, mês a mês, que simbolizam a vida triunfou sobre a enfermidade. Então teremos um lugar onde não existirá enfermidade, não haverá dores, não haverá doença. Por quê? Porque o estado eterno, no estado eterno, claro, a morte não prevalecerá. Por quê? Porque como é eterno, então não haverá morte, e mais do que não haver morte, né? Até porque existe um outro ponto, né? Aqui para nós, para observarmos, não basta só a questão da eternidade. Imagina, por exemplo, que uma pessoa ela será eterna, mas ela sentirá dores. De que valerá a eternidade de dor? Né? Inclusive lá no inferno será assim, será uma eternidade de dores, de sofrimento. Então não basta somente ter uma vida eterna, aliás, ser eterno, precisa também ter vida eterna no Senhor. Para quê? Para que não haja enfermidades, dores, luto, né? E nem mais nada disso. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Caim, ele tinha um coração perverso. Entretanto, lá na vida eterna, não haverá isso. Por quê? Porque o coração do homem não será mau. Será um coração perfeito. Será um coração como Deus que criou. Então veja que não haverá mais a questão da maldição. A gente desejar, por exemplo, mal a alguém ou alguém desejar mal a nós. Ou todos nós desejamos mal uns aos outros. Não haverá esse negócio. Lá é tudo uma questão que não haverá nenhum tipo de males. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. Como o nosso coração
está cheio da bondade, cheio da presença do Senhor e só haverá isso, então é impossível ter maldade no nosso coração. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face e sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível, prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Veja que tamanha glória é esta. A glória do Senhor é uma glória tão forte, é uma luz tão forte, que ela será a nossa luz para todo sempre. Nós não olharemos mais para a escuridão, não haverá trevas lá. E aqui a questão da presença de Deus, porque nós agora somos pessoas eternas, sem dores, sem sofrimento, e agora o principal, temos a presença de Deus, ou seja, a presença de Deus propriamente dito, podemos dizer a presença de Deus fisicamente falando, porque nós prestaremos um culto a Ele agora, para toda a eternidade, olhando para o Senhor, o nosso consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou a cidade celestial, aquele que nos salvou. Então nós, por toda a eternidade, nós daremos glórias a esse Deus que é poderoso, que criou todas as coisas. Sinopse: a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, lugar sem males e a presença eterna de Deus. O estado final de todos os santos, o que todo crente salvo deve esperar. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que o seu lugar e a sua verdadeira cidade é celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Abraão vivia na terra com a esperança na cidade celestial. Moisés passou por ela com a mesma intenção, passou pela terra com a mesma intenção de ver a glória do Senhor. Veja que o cristão, ele sabe, ele vive aqui, ele sabe que tem os seus deveres aqui, as suas responsabilidades. Vamos para a casa do Senhor glorificar o nome santo do Senhor, mas também nós sabemos que nós não somos daqui. Nós somos pessoas do céu. Nós somos chamados para as mansões celestiais. Então, o que nós temos que ter no nosso coração quando algo está acontecendo, quando acabou a nossa esperança, porque por situações da vida, nós até pensamos que Deus nos abandonou, porque está acontecendo algo tão profundo na minha vida que eu acredito que Deus me abandonou. Quando nós pensarmos assim, nós devemos entender e compreender que pessoas na palavra do Senhor padeceram por situações. O próprio Jesus na cruz do Calvário disse: Senhor, porque Deus meu, porque me desamparaste? Então veja que até o Senhor Jesus passou por situação de parecer que está sendo afastado de Deus, que Deus o rejeitou. Olha que situação, que Deus está descosta para ele, vamos assim dizer. Então, que nós venhamos compreender que nós não somos daqui, porque apesar da situação que estamos vivendo, nós não somos daqui, nós temos as mansões celestiais para entrar e nós não devemos desistir da caminhada, nós devemos continuar, porque a Bíblia nos orienta a ser fiel até a morte e dar-te a vitória, a coroa da vida. Então que nós devemos continuar tendo isso no nosso coração, sabendo que nós estaremos na presença de Deus. Por quê? Porque nós vivemos aqui uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e agora nós, porque estamos passando uma situação difícil, não quer dizer que Deus nos abandonou, quer dizer que Deus está nos provando. Lembra de Jó? Existe uma questão muito curiosa da vida de Jó, que Jó passou por toda aquela situação que ele passou, perdeu todo o seu dinheiro, a sua fortuna, perdeu os seus filhos, a sua mãe, a sua esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele passou por todas essas circunstâncias da vida, morreu sem saber por que passou por aquilo. Olha que situação. O homem que mais sofreu na Bíblia depois de Jesus, Jó, morreu sem saber por que passou por aquela situação. E muitas vezes nós ficamos perguntando ao Senhor por que estamos passando por determinada situação. Muitas vezes nós morreremos
sem saber por quê. Por quê? Porque Deuteronômio 29 nos diz que aquilo que é conhecido do homem, o homem saberá, mas tem coisas que são ocultas, que somente o Senhor sabe. Então, muitas vezes, nós fazemos questionamentos ao Senhor que o Senhor não irá nos responder. Nós passaremos a vida toda, morreremos e não saberemos o porquê. Então, por que nós ficamos questionando ao Senhor por situações que estão acontecendo conosco? O que nós devemos fazer é, claro, dependendo da situação, vamos ficar tristes, mas vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Nós podemos perguntar ao Senhor por que estamos passando por isso? Sim, podemos, mas nós não podemos colocar isso como prioridade. O Senhor tem que me responder, porque se o Senhor não me responder, eu vou abandonar o Senhor, eu vou largar a igreja, eu vou deixar de crer na palavra. Não é isso. Nós podemos perguntar ao Senhor, nos questionarmos, questionar o Senhor, mas nós não devemos fazer disso uma prioridade. Agora eu só vou caminhar se Deus me responder esse negócio. E se Deus não quiser te responder, como não respondeu a Jó? Não falou a Jó. Então nós devemos ter maturidade para compreender que tem situações pelas quais nós viveremos que nós não saberemos o porquê que estamos vivendo. Mas podemos ter certeza de uma coisa: se passamos por aquilo, foi por uma questão de algum propósito que Deus teve, que nós fomos aprovados e que valeu de testemunho para alguém. Foi para alguém que nós passamos. Passamos por uma situação difícil para ser exemplo para alguém, ainda que nós não venhamos saber quem é. Mas nós devemos ficar firmes, sabendo que as mansões celestiais estão nos aguardando. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Quantas pessoas já passou pelo mundo? A pergunta é interessante, não? Algumas pessoas dizem que já chegou a passar pelo mundo, os cientistas, né? Cerca de 120 bilhões de pessoas. Outras pessoas dizem que é um pouco mais, outras um pouco menos. Mas, de modo geral, é bastante gente, né? Hoje temos cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, 120 bilhões é muita gente. E nós viveremos em unidade com todos os crentes de todas as idades, de todas as épocas, desde lá de Adão até quando Cristo vier buscar a sua igreja. Todos os cristãos do mundo inteiro, de todas as épocas, estaremos lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Viveremos lá na Cidade Santa sem nenhuma separação. Brancos ou negros, orientais, ocidentais, não haverá nenhuma, absolutamente nenhuma dissensão, nenhuma acepção. Todos seremos iguais, não haverá diferença de classes, não haverá discriminação, absolutamente nada. Todos nós seremos plenamente iguais nas mansões celestiais. Lembrando que aqui nós já somos iguais diante do Senhor, mas o que eu digo é que lá realmente não haverá. Porque até mesmo na igreja hoje, talvez você conheça alguém, há pessoas que têm uma certa separação, separa pessoas pela classe. Eu vou ficar com essas pessoas aqui, que essas pessoas aqui são mais abastardas, né? Ou seja, tem mais dinheiro, tem a vida financeira melhor, mas aquelas pessoas de lá, eu não vou fazer isso. Inclusive até envolvendo crianças. Há pessoas, né, na igreja que separam crianças, daquelas crianças que têm uma classe financeira melhor, né, os pais têm uma situação financeira melhor, e aquelas crianças que são pessoas que não têm, muitas vezes, até mesmo o que comer, são crianças necessitadas. E, infelizmente, isso acontece dentro da igreja, eu falo porque eu já vi. Então, lá no céu não haverá esse negócio. Seremos de fato, na plenitude, todos iguais. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros na terra. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Quando estamos viajando, seja lá de que forma for, de trem, de avião,
vamos para alguma cidade, nós temos uma certa ansiedade para chegar lá. Ainda mais se foi uma cidade que a gente nunca foi. Ou vamos nos encontrar lá dessa vez, nós vamos sempre nessa cidade, mas dessa vez eu vou me encontrar com uma pessoa lá que eu nunca me encontrei. Talvez uma pessoa da família que, quando eu sempre fui, nunca teve lá, mas agora está. Ou outras situações, outras circunstâncias. Então nós temos aquela ansiedade de chegar logo. Então, nós podemos dizer que na cidade celestial nós temos essa ansiedade de chegar. Por quê? Porque nós nunca estivemos lá e lá estará uma pessoa que fisicamente nós nunca vemos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, podemos dizer finalmente em casa, porque na verdade essa cidade para onde nós iremos não é uma cidade, na verdade, que necessariamente nós nunca fomos, que de fato nós nunca fomos de uma forma direta, mas é na verdade a nossa casa. É para onde nós iremos e viveremos para toda a eternidade. Por isso nós devemos ter sempre ansiedade, até porque, por melhor que seja a nossa viagem, né, aqui na Terra, é sempre bom, né, melhor, talvez seja a melhor parte da viagem, é voltar para casa. Quando você volta para casa, que você deixa as malas jogadas para lá, ou você talvez seja daqueles tipos de pessoas, né, geralmente as meninas, né, as mulheres geralmente são assim, são mais organizadas, já começa desfazer as malas, colocar cada coisa no seu devido lugar. Independente se você é assim ou se você é daquelas pessoas que deixam a mala em qualquer lugar e vai se jogar na cama ou vai tomar um banho, por quê? Porque você está de volta para casa, né? Você está finalmente na sua casa. Existe um alívio, existe uma tranquilidade, uma questão de satisfação. E é isso que nós encontraremos na cidade celestial, uma satisfação de estar de volta para casa, apesar de que nós nunca estivemos lá. Olha que curioso, né? Então nós sabemos que nós não somos daqui, nós estaremos nas mansões celestiais naquele grande dia e certamente ouviremos do nosso Senhor: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós poderemos dizer, finalmente em casa, finalmente chegamos. Por quê? Porque a minha morada é no céu e certamente sua morada também é no céu. Portanto, não permita que nada, absolutamente nada, por pior que seja a situação que você está passando hoje, nós devemos lembrar que para toda tristeza, para toda espera, existe um fim. E a Bíblia menciona que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmos 35. Então que nós venhamos continuar, ainda que nós venhamos estar tristes por alguma situação que ocorreu conosco, mas que nós venhamos continuar firme na presença do Senhor, na esperança no Senhor, esperar em Deus e ver que naquele grande dia nós subiremos às mansões celestiais e entraremos nas mansões celestiais pelas portas. Sinopse: no estado final, finalmente poderemos dizer: estamos em casa. Estamos em casa, na casa do papai, né? Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. E aqui existe uma questão muito peculiar. Durante toda a nossa jornada, encontraremos pessoas que tentam nos desviar da presença, tentam nos desviar do foco, tentam nos desviar de Cristo, inclusive pessoas de dentro da igreja. Há pessoas, Jesus chegou até a falar, né, que o inimigo do homem vem da própria casa, apesar que lá fala do sentido mais literal, mas nós trazendo para o nosso meio espiritual, vemos que muito cristão hoje tenta tirar o outro cristão do foco. Muitas vezes uma pessoa que está caminhando com sinceridade diante do Senhor, encontra uma outra pessoa e a outra pessoa fala: não, que nada, você não precisa ser tão assim não, você não precisa ficar tanto tempo orando, você não precisa buscar tanto isso ou buscar tanto aquilo, vamos ali fazer um negocinho, vamos ali, não tem problema não, a gente está na época da graça, não tem problema não, Deus perdoa. Então, muitas vezes, o inimigo nosso vem da igreja, vem de dentro da igreja, vem inclusive de pessoas que nós amamos, pessoas que muitas vezes temos como exemplo. Então nós devemos ter muito cuidado com essas pessoas e principalmente nós devemos ter cuidado para nós não sermos esse tipo de pessoa que quer tirar o nosso irmão, a nossa irmã do foco que é a cidade celestial.
E verdade é que outros inimigos também virão, não é só de dentro da igreja, né? Haverá outros, né? A mídia, por exemplo, a própria justiça, as questões da sociedade e tantas outras situações que tentam nos tirar da presença santa do Senhor. Revisando o conteúdo, número 1, uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4. Número 2, do céu. Número 3, o perfeito e externo estado, ou melhor, o perfeito e eterno estado, é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Número 4. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. A, um rio. B, a árvore. C, a ausência de males. D, a presença de Deus. Número 5. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Filipenses, capítulo 1, versículos 21 e 23. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue firme e forte na presença do Senhor, ao encontro da cidade celestial, que nós verdadeiramente viemos ficar firme no propósito de conhecer a nossa casa, que é a cidade celestial. Que nada, absolutamente nada, venha nos tirar do foco da cidade celestial. Que nós verdadeiramente venhamos estar firmes para entrarmos nas mansões celestiais pelas portas, para estar ali na presença do nosso Papai, do nosso Pai Celestial, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar juntamente com os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!